Você pensa e fala mais sobre o que você tem medo do que sobre o quanto Deus te ama e sobre quão bom e poderoso Ele é e como Ele te libertou do medo? Quantas vezes em sua vida você disse, eu não vou temer, em comparação com as vezes que disse, eu tenho medo? Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. Eu realmente aprecio que você tire esse tempo para estar com a Palavra de Deus, abrindo o coração e permitindo te ensinar através da Palavra. E ontem eu comecei a ensinar sobre pensamentos poderosos. Eu vou continuar isso hoje e amanhã também. Estamos desafiando as pessoas a tirarem um mês e meditar e ficar diante de si mesmas e falar em voz alta algo naquele mês, e a primeira coisa que falamos foi: eu posso fazer o que preciso fazer por meio de Cristo, que é a minha força. Se acha que não consegue, você não será capaz. Se acredita que consegue, você será capaz. Em vez de apenas pensar no que quer que venha à sua cabeça, aprenda a pensar como Deus pensa, o que significa que você precisa conhecer a palavra, porque a Bíblia realmente é a mente de Deus. É o que Ele pensa sobre as coisas, sobre nós, o que Ele pensa do pecado, o que Ele pensa dos diferentes tipos de comportamentos. É a palavra de Deus para nós. E várias vezes na Bíblia somos desafiados e encorajados a meditar na palavra de Deus. Meditar significa deixar algo rodar de novo em sua mente. Se você sabe como se preocupar, sabe como meditar. Porque quando se preocupa, você apenas continua pensando sobre a mesma coisa, de novo, e de novo, e de novo. Bem, se nós quisermos, digamos que a preocupação vem e você comece com isso, você tem a habilidade, pode vir esse pensamento, mas você pode dizer, não vou pensar nisso. Em vez disso, você pode dizer, sim, eu tenho um problema, mas Deus está ao meu lado, Ele me ama e Ele vai cuidar de mim. Eu tenho fé que Deus vai fazer isso dar certo. Então a preocupação volta e você diz, não, Deus, Ele vai me ajudar, Ele está ao meu lado, Deus me ama, eu posso fazer o que eu preciso fazer, isso vai cooperar para o meu bem. Então o diabo dirá, bem, você não pode suportar isso? E você diz, eu posso fazer o que eu preciso fazer por meio de Cristo, que é a minha força. Agora, isso pode soar muito estranho para você. Se nunca fez isso, você pode até ser um cristão e nunca ter ouvido isso. Mas a Bíblia diz em Romanos 4,17 que nós servimos a um Deus que traz à existência as coisas que não existem como se elas já existissem. Davi disse nos Salmos, eu declararei o decreto. E um decreto é algo que você escreve, e declarar significa que você abre a boca e você fala. De fato, você pode encontrar vários tipos de escrituras que respaldam o que estou lhe dizendo. Não posso voltar e lançar a mesma base todos os dias, mas hoje eu vou continuar com o terceiro pensamento poderoso. Quantas pessoas dizem, tenho medo, tenho medo, tenho medo. Eu tenho medo de voar, tenho medo de dentista, eu tenho medo de fazer um check-up. Quantas pessoas que não vão ao médico porque têm medo de que ele lhes diga que algo está errado com elas? O que é realmente uma tolice, porque se tem algo de errado com sua saúde, quanto mais cedo descobrir, mais cedo pode fazer algo a respeito. Talvez haja pessoas morrendo cedo porque não foram ao médico e nunca souberam que algo estava errado, até que fosse tarde demais, sabe? De fato, nós não temos que viver com medo. 1 João diz, o perfeito amor lança fora o medo. Assim, em vez de dizer que você está com medo, pense e diga, eu não vou viver com medo. Eu não viverei com medo. Eu não viverei com medo. Quando temos um problema, a primeira coisa que vem é o medo. Oh, você tem medo de que alguém esteja bravo, medo de que alguém esteja descontente, medo de que Deus esteja bravo com você. Medo de morrer, medo. Mas o medo produz tormento. E não é a vontade de Deus que você, eu ou qualquer outra pessoa viva em tormento. Jesus veio para que pudéssemos ter e desfrutar a vida e tê-la em abundância ao máximo até que ela possa transbordar. Então você pode pensar e dizer, o medo produz tormento e eu me recuso a ser um atormentado. Eu não vou viver no medo.
Aprenda a ser mais consciente do amor de Deus do que consciente dos seus medos. Agora, 1 João 4, do 16 ao 19, foi, na verdade, eu posso dizer, uma das escrituras em minha caminhada com Deus que foi realmente uma mudança de vida para mim, sabe? Uma das razões pelas quais deixamos de realmente acreditar que Deus nos ama é que nós não prestamos atenção a isso. Quando Ele faz coisas que mostram que Ele nos ama, metade do tempo deixamos passar despercebido, porque estamos muito ocupados pensando em outras coisas. Na amplificada, 1 João 4,16 diz: conhecemos e compreendemos, reconhecemos e somos conscientes pela observação e experiência. Agora, entenda isso, nós reconhecemos. Estamos conscientes. Se você está inconsciente, não sabe o que está acontecendo. Por observação, isso significa que nós vemos. E por experiência, significa que temos experiência com isso. Com o amor que Deus tem por nós. Deus é amor e quem habita no amor, habita em Deus. Verso 18, no amor não existe medo. O pavor não existe. Então, se você quer viver livre do medo, terá que acreditar. Pensamento de poder número 2. Deus, Ele me ama. Isso ajudará muito em relação ao medo. E tenha cuidado ao dizer, eu tenho medo disso, tenho medo disso, tenho medo disso, tenho medo. E se você pudesse disciplinar para meditar nisso por 30 dias, eu posso garantir que no final desses 30 dias, você não terá que tentar pensar nisso. Isso simplesmente vai estar lá, será parte de você. Dizem que leva 30 dias para criar ou quebrar um hábito. Eu não sei exatamente quantos dias levou. Eu tinha tanto problema em pensar coisas ruins sobre mim mesma e tanto medo que eu passei cerca de 1 ano meditando no amor de Deus antes de falar sobre isso. Mas agora já estou há 40 anos desfrutando do fato de que Deus me ama. Então, que importância tem quanto tempo leva desde que recebamos a liberdade? Cada dia que você fica em cativeiro é mais um dia que fica infeliz? Mas então, toda vez que você diz, eu não vou temer, isto encobre em seu cérebro uma daquelas vezes em que disse, estou com medo. Toda vez que faz algo certo, isso desfaz o que você fez de errado. Então, quando estiver andando pela casa, fazendo as coisas, esforçando para trabalhar, o Espírito Santo trará isso à sua mente. Você pode escrever as escrituras, coloque no espelho, coloque no seu painel, na porta da geladeira, em lugares que veja. Isto vai te ajudar a lembrar. E toda vez que olhar, diga, eu não vou viver com medo. O medo não vem de Deus, o medo traz tormento, e Jesus não morreu para que eu fosse atormentado. Você pode tomar esse pensamento e adicionar coisas a ele? Não precisa ser só eu não vou viver com medo. Você pode ir em frente e criar toda uma história a partir disso, se quiser. No amor não existe medo, o pavor não existe, mas o amor completo, o amor perfeito, lança fora todo o medo e expulsa com ele todo vestígio de terror. Então ele continua dizendo, se você está com medo, então você não cresceu na completa perfeição do amor de Deus. Significa que, se eu tenho medo, eu ainda tenho algum crescimento a ser feito, porque Deus não quer que vivamos com medo. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Você pensa e fala mais sobre o que você tem medo do que sobre o quanto Deus te ama e sobre quão bom e poderoso Ele é e como Ele te libertou do medo? Quantas vezes em sua vida você disse, eu não vou temer, em comparação com as vezes que disse, eu tenho medo? Eu acho que estou chamando a atenção de alguém agora. Vamos lá, eu vou perguntar novamente, quantas vezes em sua vida você disse, eu não vou temer, em comparação com as vezes que disse, eu tenho medo? Posso sentir alguém dizendo, oh meu Deus, não é de admirar que eu tenha esse problema. Mas você pode mudar isso. Pode dar a volta por cima. Deus, Ele nunca nos deixa sem respostas. Assim que você começar a fazer as coisas do jeito dele, você começará a obter os resultados de Deus. A fé é um dom de Deus e todos a temos. A cada uma é dada uma medida de fé. Todos temos a quantidade de fé que precisamos para fazer o que Deus está nos pedindo. E a fé é a única coisa que vence o medo. Eu sempre digo que, quando
o medo bater a sua porta, mande a fé recebê-lo e quando abrir a porta ninguém estará lá. Porque o medo não pode ficar onde existe fé. O medo só pode ser vencido pela fé. Os especialistas em saúde mental, é realmente engraçado, eles agem como se tivessem descoberto tudo. Nós acabamos de descobrir algo tão incrível, chamado terapia de exposição. Eles dizem às pessoas que elas podem se libertar do medo por apenas se expor ao que elas têm medo um pouco de cada vez. Bem, adivinha? Isso está na Bíblia há milhares de anos. Eu já ensino a mensagem Faça com Medo há talvez 20 anos, é exatamente isso. Eu digo às pessoas o tempo todo, a única maneira de superar o medo é fazendo o que você tem com medo. Não significa que se você tem medo de águas profundas, você tenha que pular de um penhasco. Mas, digamos que você tenha medo de voar, mas você precisa ser capaz de voar porque está desperdiçando horas e horas dirigindo para lugares onde poderia ir voando ou está perdendo as férias que gostaria de tirar? Se é algo que você quer fazer ou algo que acredita que Deus quer que você faça, então, mesmo que tenha que fazer isso tremendo, suando, arrepiando, faça isso. E quanto mais fizer isso, mais perceberá que esse medo é uma mentira e estava te mantendo em cativeiro. E eu conheço uma mulher assim na questão de viagens de avião, sabe? O marido dela viaja muito e ela nunca foi capaz de ir com ele porque tinha medo de voar. Agora vão para todo lugar juntos, porque ela aplicou esse princípio. E a primeira vez foi difícil, na segunda também, mas a cada vez que você faz, isso fica um pouco mais fácil. Os especialistas também falam do que eles chamam de TCC, terapia cognitivo-comportamental. Mas Deus tem me ensinado terapia comportamental há 45 anos. E a maneira como eles ensinam é retrógrada. Eles dizem que se você tem TOC, transtorno obsessivo-compulsivo, isso está te controlando com seus pensamentos implacáveis. Eles ensinam que se elas controlarem seus comportamentos, elas controlarão seus pensamentos. Mas a palavra de Deus diz o oposto: se você controlar seus pensamentos, controlará seu comportamento. Eu amo todos os especialistas. Eu não sei o que te qualifica para ser um especialista, mas, sabe, muitas vezes eles não têm razão. Provérbios 23:7, como o homem pensa no coração, assim ele é. Se você acha que pode fazer algo, será capaz de fazer. A menos que seja algo que Deus não quer que faça, não podemos fazer o que nós queremos. Mas se é algo que Deus quer que você faça e você acha que consegue, você e ele estão de acordo, o poder estará lá. Mas, se Deus quer que faça algo e você acha que não consegue, você não será capaz de fazer. Sempre acredite que Deus está com você, não importa o que aconteça. Todo lugar na Bíblia onde diz não temas, a única razão que ele nos diz para não temermos é: não temas, pois eu estou contigo. Deixe-me te dar algumas áreas comuns de medo que precisamos resistir. Medo do homem, do que pensam, dizem e fazem. Sua rejeição à aprovação. E quando você pensa sobre isso, o que importa? Quero dizer, se alguém pensa mal de mim, isso vai fazer alguma diferença na minha vida? Não, não vai. Eu acredito que todo mundo me ama. Você diz, bem, isso é impossível? Bem, pode ser, mas com certeza fico feliz de acreditar. Medo dos erros passados que cometemos quando a Bíblia diz que todos os nossos pecados passados serão perdoados. Medo do desconhecido. Sabe, eu na verdade acho isso muito emocionante. Se você soubesse de tudo, a vida não teria nenhuma borda de empolgação nela. Cara, tem tanta coisa que não sei, mas estou ansiosa para ver o que Deus vai fazer. Medo de que Deus não esteja satisfeito conosco, medo de não sermos bons bastante, medo de que o que fazemos nunca seja o suficiente. Sempre preciso fazer mais e fazer mais. Isso traz pressão e acabamos fazendo coisas na carne que realmente impedem Deus de nos dar a vitória. Medo de ser solitário. Fobias de vários tipos. Medo da falta, de nunca ter o suficiente. Medo de que aconteça algo ruim com as pessoas que nós amamos. Medo da morte.
Mas a única coisa que a Bíblia diz que precisamos ter é um reverencial temor e tremor de Deus. Não significa que precisamos ter medo de que Deus nos machuque. Significa que precisamos acreditar que Deus é Deus e que o que Ele diz é verdade. E que isso vai realmente acontecer se nós crermos. Estabeleça sua mente diariamente, diga: eu não temerei. Agora, eu sou difícil de se ofender. E cara, quantas pessoas hoje estão com raiva, seus sentimentos feridos, elas estão ofendidas. Sabia que a Bíblia diz em Mateus 24 que esse é um dos sinais do fim dos tempos? Que muitas pessoas ficarão ofendidas e elas cairão. E que o amor do grande corpo de pessoas esfriará por causa dos problemas do mundo. E nós vemos isto hoje, as pessoas são tão sensíveis. Eu quero fazer uma pergunta e seja honesto, você tem seus sentimentos feridos muito facilmente? Não use a desculpa, eu sou muito sensível, me firo facilmente. Bem, não se deixe ferir facilmente. Comece a dizer, apenas diga: eu sou difícil de se ofender. Sabe, é quase impossível me ofender. E no minuto em que alguém me machuca, eu perdoo, não espero, perdoo imediatamente. Sabe, o perdão, a natureza do perdão, quanto mais tempo se apegar à mágoa, mais profundas as raízes ficarão. Mas se você perdoar imediatamente com a ajuda de Deus... Me lembro de uma vez em que alguém feriu os meus sentimentos, eu fiquei com raiva. Eu entrei no meu escritório quando cheguei do trabalho, peguei minha Bíblia e deitei no chão e disse: Deus, eu não vou sair desta sala até que me dê a graça de superar isso. Só precisamos ser determinados. Eu não vou viver do jeito que o diabo quer que eu viva. Eu vou viver a vida pela qual Jesus morreu para que eu tenha. O apóstolo Paulo disse: uma coisa eu faço, e é a minha única aspiração, esquecendo o que ficou para trás e avançando para as que estão diante de mim. Ele disse: eu vou tomar posse das coisas pelas quais Cristo morreu para que eu pudesse tê-las. O que ele estava dizendo é: eu pretendo ter plenamente o que Jesus quer que eu tenha. Isso nem sempre é fácil. Muitas vezes temos que combater o bom combate da fé, muitas vezes leva muito mais tempo do que gostaríamos. Mas cada dia que você trabalha com Deus em vez de contra Ele, é um dia em que você vai progredir. Pode até não ser um progresso que você perceba, mas é um progresso. O mundo está cheio de pessoas zangadas, amargas, ofendidas, sensíveis e implacáveis, mas podemos resistir a deixar que essas emoções controlem nossa vida. Pense e diga: eu sou difícil de se ofender, eu sou rápido em perdoar. Uma das coisas que ajuda está em 1 Coríntios 13, verso 7, que o amor está sempre pronto para crer no melhor de cada pessoa. Porque precisamos não ficar com raiva, não sermos facilmente feridos, nem implacáveis, porque isso dá ao diabo vantagem sobre nós. 2 Coríntios 2, 10 e 11 nos fala a respeito disso. Em Efésios 4, ele diz: quando se irar, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não dê ao diabo esta abertura em sua vida. Não fique com raiva. Se você está com raiva agora, deixe para lá, abandone, esqueça, entregue isso para Deus, sabe? Joyce, você não sabe o que fizeram comigo. Quer saber? Eles podem não merecer seu perdão, mas você merece paz. E a única maneira de você tê-la é deixando para lá. Número 5. Eu amo as pessoas, eu gosto de ajudá-las. Uau, esse é um dos meus favoritos. Eu costumava querer que todos me ajudassem, mas aprendi que eu fico mais feliz quando eu estou ajudando. Você não pode ser egoísta e feliz ao mesmo tempo, sabe? Eu amo as pessoas. Nem sempre amei as pessoas, porque eu sempre olhava para aquilo que havia de errado com elas. Você fez isso e fez aquilo e quer saber, tem muitas coisas erradas em mim também. Eu quero que as pessoas me amem. Tem muitas coisas erradas conosco e Deus nos ama e podemos amar as pessoas imperfeitas também. Em vez de olhar para o que há de errado, podemos olhar para as coisas que estão certas nelas e, qualquer que seja a falha que encontramos nas pessoas, haverá muito mais coisas certas do que coisas erradas. Estabeleça sua mente e diga: eu não vou ficar ofendido, sensível, zangado, amargo e implacável. Eu amo as pessoas e eu gosto de ajudá-las. É a única resposta para viver uma vida altruísta. Eu amo Gálatas 6,10 e eu posso dizer, não estou me gabando, isto é uma realidade.
Eu amo fazer as coisas para as pessoas, amo surpreendê-las e fazê-las felizes. E me deixa feliz fazer isso. Gosto de fazer coisas para elas, mas quando faço, estou fazendo algo para mim também, porque eu gosto disso. Agora, ofertar um dos dons espirituais que Deus dá a certas pessoas, e eu acho que é um dos dons que eu tenho, porque eu realmente gosto disso. Em Gálatas 6,10 diz que devemos estar atentos para sermos uma bênção, especialmente para os da família da fé. Bem, estar atento significa ter a mente cheia, e assim podemos ter nossa mente cheia de maneiras pelas quais podemos ser uma bênção. Já pensou nisso? Que tal tirar 5 minutos todos os dias e pensar: eu vou estar por perto de quem hoje? E o que posso fazer para ser uma bênção para eles? O que eu tenho que eu posso lhes dar, ou o que eu posso dizer que vai fazê-los se sentir melhores? Estabeleça na mente antes de sair que você não irá ser rabugento, não vai passar o dia encontrando falhas, mas que você vai realmente amar as pessoas e ser uma bênção para elas. Edifique as pessoas espiritualmente, edifique, encoraje ao longo do caminho na sua vida. Pense e diga: eu não sou egoísta, eu amo as pessoas e eu amo ajudar as pessoas. Tente isso por 30 dias e veja quanta diferença isto faz em sua vida. Ser amados nos faz felizes, mas amar os outros nos torna ainda mais felizes. Eu gosto disso. Sabe, a carne é mesquinha e gananciosa. E as duas únicas coisas que ela sabe dizer é mais e agora. Sem paciência, eu quero agora. Não importa o que eu tenha, eu quero mais. Mas podemos andar no Espírito, não temos que andar na carne. 1 Coríntios, ou melhor, 1 João 3,14 diz: sabemos que passamos da morte para a vida pelo fato de amarmos os irmãos. Isso não é legal? Somos mantidos na morte enquanto não amamos as pessoas. Não é cair morto, não respirar, mas você nunca ficar feliz com nada. Mas quando amamos as pessoas, vamos, seja honesto consigo mesmo. O quanto você está focado em si mesmo? E o quanto você está focado no que pode fazer por outras pessoas? Quantas vezes você fica com raiva porque alguém não fez algo por você? Mas em vez disso, você deve pensar em algo que você pode fazer por alguém. Cara, o mundo em que vivemos seria totalmente diferente se as pessoas fizessem mais umas pelas outras. Número 6. Confie em Deus totalmente. Eu confio totalmente em Deus e não preciso me preocupar. Bem, com certeza, gastamos muito do nosso tempo nos preocupando. E no mundo de hoje, tem algo com que você pode se preocupar a cada 5 minutos se quiser. Mas pode chegar ao ponto em que apenas diz: não vou me preocupar com isso, eu já passei por isso, é inútil. Alguma vez a preocupação mudou algo em sua vida ou alguma vez trouxe algo de bom? Não, claro que não. Mas a confiança em Deus traz paz à nossa vida. Se sua mente permanecer em Deus, Ele te manterá em perfeita paz. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se estribes no seu próprio entendimento. Reconheça em todos os seus caminhos e Ele vai endireitar os seus passos. A Bíblia nos ensina no Antigo e no Novo Testamento a não nos preocuparmos. Sim, o diabo vai despejar todo tipo de preocupação em sua mente, mas aqui novamente, você pode derrubá-los, eu derrubo isso? Não é nisso que eu vou pensar? Eu vou pensar em algo que seja bom. Não sei quanto tempo levará para Deus resolver o meu problema, mas fico feliz que seja Ele e não eu. E estou muito feliz, levei muito tempo para aprender isso. E foi um longo tempo, porque eu era extremamente preocupada. Eu queria todas as respostas e queria saber tudo. Não era bom o bastante saber que Deus me ajudaria. Eu queria saber como e quando Ele me ajudaria e exatamente o que Ele iria fazer. Deus opera conosco numa base de necessidade de saber, e há muitas coisas que achamos que precisamos saber, que Deus sabe que não precisamos. E muitas vezes Ele não nos mostra as coisas, porque se soubéssemos tudo, não confiaríamos nele. E Ele quer que nós confiemos nele. Confiar em Deus traz paz à sua vida. A preocupação drena o poder, mas a confiança adiciona poder à sua vida. Então, toda vez que começar a se preocupar, abra a boca e diga: eu confio em ti, Deus.
Eu não vou me preocupar, não vou temer. Eu sei que fará isso cooperar para o meu bem. Não sei o que você vai fazer, mas eu sei que você vai fazer algo. Você pode se preocupar ou adorar, mas te garanto, a adoração sempre vence a batalha.